Ótimo dia, pessoal! Estamos de volta com o Sobrevet, o seu programa de estimação. O programa para quem é apaixonado por esse universo da medicina veterinária. E hoje estamos com um convidado muito próximo de todos nós do Grupo Seja Bravo, que é o Dr. Emílio Sastre, nosso veterinário da nossa rotina clínica e de plantões, que veio trocar uma ideia com a gente, conversar, falar um pouco sobre suas experiências, pós-graduações. Seja muito bem-vindo, Emílio. Obrigado, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Estou aqui para tentar servir o máximo possível, tentar desenrolar uma conversa interessante. Bom, Emílio, então assim, o nosso programa, ele tem um intuito de ter interação com as pessoas e trazer assuntos que sejam relevantes para o dia a dia das pessoas, tanto com os seus animais, que, né, para os tutores, quanto para os profissionais da nossa área, que ainda sejam estudantes, Claro. ou já estejam atuando, né, sobre diversos assuntos. Então, já trouxemos profissionais com ligado a adestramento, a comportamento, diferentes especialidades, vendedores, pessoas do mundo empresarial. Então, assim, realmente é o nosso assunto aqui ele é muito, muito Sim, amplo, né? Então, é para trazer informação realmente sobre tudo da nossa rotina, né? Tudo que a claro. gente passa, seja dentro de um consultório, de um bloco cirúrgico, e até mesmo nos bastidores, que hoje é Claro. o meu principal trabalho, né? Hoje Uhum. eu sou muito mais administradora de empresa do Sim, que veterinária. Isso faz parte também da nossa evolução. Mas vamos lá. Eu gostaria que tu começasse contando pra gente um pouquinho da tua história, claro, né? claro. Como é que tu te tornou Sim, veterinário, da onde veio essa sim, vontade, como é que foi o processo da sim. faculdade. Bom, eu nasci em São Lourenço do Sul. Vou puxar um pouquinho aqui. Eu nasci em São Lourenço do Sul. Demorei muito para me achar na profissão. Foi anos e anos. Na verdade, as coisas acontecem meio que na vida, entendeu? Só que eu nunca tinha me alertado para a condição de ser veterinário. Até que esses dias eu estava mexendo nas filmagens e coisas e descobri vários vídeos, eu com 10 anos fazendo uma tala numa ave, que assim, era uma coisa fora do normal. Comecei trabalhando com cavalo, trabalhei no Rio no Rio em São Paulo, mas voltando ao meu currículo, eu sou formado na Urcamp de Bagé, me formei em 2013, onde praticamente toda a minha faculdade foi voltada para o mundo de cavalo, não tinha muita de mexer em caninos, trabalhei em São Paulo e no Rio com cavalos, e acabei voltando para o Sul, onde eu comecei a trabalhar numa veterinária em Camaquã, uma veterinária de 43 anos de experiência, eu já tinha, e aí eu caí meio que de paraquedas. E eu me apaixonei, porque assim, os equinos ele tem o seu mercado, assim, é uma paixão pelos cavalos, mas os animais de companhias nos dias atuais, onde as pessoas cada vez mais a tecnologia empurra para te ficar isolado, tem os seus animaizinhos como uma parte da família. Às vezes, muitas pessoas vivem pelos seus animais, amam. Ali eu tive que meio que na pressão, meio que puxar assim a clínica de pequenos, onde eu comecei a ter que procurar conhecimento. Vim para Porto Alegre, fazendo pós-graduação, fiz minha primeira pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos, e, e aí eu descobri outra paixão que eu não tinha ainda, que eram os felinos, os gatos. Foi me conquistando, assim, porque o gateiro ele já é uma pessoa mais diferenciada, assim, ele é um tutor mais diferente. E aí eu acabei me apaixonando pelos gatos, que são seres vivos bem difíceis da gente conseguir tratar, compreender, porque eles são muito mais psicológicos. Ali eu me formei na minha segunda pós-graduação em felinos, e aí eu vim meio que recorrendo ao Rio Grande, cada vez buscando mais experiência. É mais ou menos essa história. Se eu começar a falar, assim, eu vou falar todo o programa, porque eu já gosto de falar um pouco. Não, mas é isso que a gente gosta Sim, também, é isso que a gente essa vivência, né, que a gente faz questão de cada claro. convidado, né, que fale um pouquinho, porque
nós podemos ter daqui a um tempo, nós vamos ter 100 programas. Sim. E nós vamos ter 100 histórias diferentes, né? Todas elas com muito sentimento, né? E muita verdade, porque se a gente não tiver esses 2 pilares dentro da medicina veterinária, que é sentimento, né? E ser verdadeiro com os nossos valores, a gente não fica na profissão. Com certeza. Então, isso é muito interessante. A tua história com os animais, e principalmente iniciando nos equinos, né, nós já conversamos várias vezes sobre isso, é muito próxima da minha, né? Eu também fiz faculdade, né, voltada para os equinos, por mais que eu estivesse num polo que era na UBRA em Canoas, eu me formei em 2007, onde era o contrário, né? 98% da faculdade era para os pequenos animais, né? Tem ainda uma infraestrutura hospitalar maravilhosa. Então, nós já tínhamos, na época que eu estudava, a gente tinha o tomógrafo funcionando, né? Que era o único de todo o estado na época. Claro. Então, assim, eram inovações assim muito, muito grandes no setor pet. E depois a gente, só que ao mesmo tempo que a gente tinha toda essa gama, nós estávamos em Porto Alegre, né, em Canoas, e tem o Jockey Club, a Hípica, né, todas essas, a sexta região do cavalo crioulo. Então, por mais que a faculdade voltasse para o pet, quem tinha o gosto por grandes animais também estava bem servido, né, dentro da faculdade. E isso sempre foi assim, um facilitador para quem estava aqui nessa região. E é algo que eu falo não para dizer assim, para mim foi mais tranquilo, eu tive... Não, bem pelo contrário. É para dizer e para mostrar para as pessoas que, independente de tu estar numa faculdade que te oferece tudo, ou tu estar numa faculdade onde as coisas são mais difíceis, que a gente sabe como é que é a realidade de muitos lugares, tanto no nosso interior, como aqui mesmo, na região metropolitana, agora que existem várias faculdades novas, né? O que vai fazer o profissional é o quanto ele vai se dedicar. Com certeza. Né? É o quanto ele vai se envolver, o quanto ele vai buscar por especializações depois, né? E principalmente, né? Eu fiz 4 pós-graduações. E agora eu tô fazendo uma MBA. Até o ChatGPT faz comigo. Mas isso é muito bom, mas a vivência, o dia a dia dentro de um consultório, o dia a dia olhando um tutor, é o que faz a principal diferença, né? E, bom, então, né, agora a gente já falou nossas proximidades, agora a gente vai tentar puxar um assunto que de orientação para o nosso tutor. Né? Então, assim, Emílio, eu gostaria que tu desse algumas dicas, né? Falasse algo sobre... Eu adotei um cachorrinho, tá? E a gente vai falar de 3 etapas diferentes, tá? Primeiro, aquele protocolo ideal. Adotei um cachorrinho, filhote, que não passou por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de trauma. O que eu faço? Quais são os primeiros passos? O que a gente recomenda para um tutor? Então, geralmente quando a gente adota um cachorro, quando a gente adota, a gente já não sabe um histórico, não sabe de onde ele veio, como é que foi como ele foi gerido pela cadela, se foi bem nutrido, se não passou por contato com nenhum vírus, nada. O básico, assim, quando a gente adotou o cachorro, até vai dizer meio que é um merchan, mas não é. Isso seria como qualquer ser vivo. A medicina veterinária, ela se baseia um pouco na medicina humana, já faz um rastreio de exames, por causa que assim, o exame é bem essencial para a questão de saúde, para saber se não tem nenhuma alteração genética, nenhuma alteração no fígado, rim. Assim, hoje em dia, a clínica veterinária se baseia muito em exames. E eu acho que isso daí é o principal para saber se esse filhote já não veio com algum problema, nenhuma viremia. O que é o comum acontecer? O pessoal adota, já vai fazer as vacinas, o vermífugo.
às vezes não passa um período de quarentena de adaptação, onde o filhote é tirado da mãe e ele sofre uma sobrecarga, porque perde o colostro ou o leite materno e acaba vacinando. O correto já é quando tu adotar um filhote, fazer o básico, faz um exame de sangue, faz um check-up nele. Hoje em dia os laboratórios fornecem check-up para filhote para ver todos os prós e os contras. Eu acho que isso aí funciona bastante e mexe, e tu já prevê no futuro já se vai ter algum problema. A medicina, de uns anos para cá, a gente vem tratando como profilaxia, tu tratar o problema antes dele aparecer. Eu vou parar de falar porque eu falo um pouquinho, Não, pode falar sempre, fica tranquila. A gente fala muito hoje em prevenção, Sim. né? Na medicina humana, isso já faz algum tempo, né, que virou, viralizou, na verdade, Claro. e agora isso está vindo, né, para a Sim. medicina veterinária. Tanto que os planos de saúde estão crescendo né, com tudo, porque primeiro foi criado o plano de saúde pensando em quando acontecer uma emergência, eu não vou estar preparado e aí eu vou ter algo que me dê um amparo ali, que me ajude. Mas as pessoas estão vendo, até mesmo por nossa parte, né, pelo nosso trabalho como veterinário, que o mais interessante é tu fazer o serviço da prevenção. Então, a primeira coisa, como tu bem falasse, né, é na prevenção, estar com as vacinas em dia, estar com remédios de vermes em dia, ter uma orientação nutricional, né, adequada. Então, ali a gente já elimina, né, aquele assim, o bom e velho, o beabá ali, né, um remédio de vermes em dia, vacina em dia, sem ectoparasitas e uma boa alimentação, a gente já tem uma saúde aí muito bem planejada e prevenida. Claro que os problemas genéticos, né, isso a gente não consegue evitar dessa maneira, mas a gente prolonga muito a vida e o bem-estar dos animais com o básico, né, lá atrás. E tu ter uma relação, assim como se tem um pediatra de uma criança que vai acompanhar essa criança do momento que essa criança nasceu até os seus 17 anos, né, a gente precisa ter um veterinário de confiança. Por quê? Porque o profissional começa a criar vínculo tanto com os tutores quanto com o animal, mas ele entende todo aquele sistema e ele vai entendendo, né, que o comportamento desse animal às vezes é assim, ele fica doente quando o tutor está viajando, né, a gente começa a entender tudo aquilo e ter todo um histórico, e ter o histórico direto de dentro do consultório, né, do olho no olho, da palpação, do conhecer o cheiro, de conhecer o comportamento, ele é muito diferente do que o consultório de ler boletins, de ler um parágrafo que o veterinário que atendeu outra vez escreveu, e aí passa para outro, né? Isso é algo que eu gosto de falar para as pessoas saberem a importância de seguir o tratamento com o mesmo profissional, com a mesma linha, e que mesmo, por exemplo, lá no hospital, né, nós temos hoje uma equipe muito próxima, profissionais trabalhando muito né, pela mesma linha, e que conseguem ter o vínculo com todos os animais que estão no hospital. Mas já teve tempo onde nós tínhamos veterinários que vinham uma vez na semana, né? E que é uma coisa que eu não gosto, porque não cria esse vínculo. E aí a pessoa chega, atende um cachorro, bota no sistema, doutor relatou, né? Bota ali, e o profissional que chega depois, ele lendo, ele não tem a visão que o profissional que estava atendendo tinha, né? Então, por isso que eu sempre acho, assim, que
Eu não posso falar eu acho, né? Eu tenho que falar eu acredito. Agora eu lembrei da minha professora de oratória me puxando. Eu acredito que a gente precise sempre, em tudo na nossa vida, fortalecer as relações, né? E relações humanas são hoje o que faz a maior diferença em tudo, inclusive no tratamento com os animais. Né? Se a gente não tem um olho no olho, né? Se a gente não sente a dor do tutor, se a gente não entende a situação que eles estão passando, a gente não tem um sucesso. E isso é algo que é muito importante a gente falar, né? De por que eu te convidei hoje aqui. Sim. Primeiro, porque o Emílio está de aniversário, obrigado, né? Obrigado. Tá fazendo 28 anos, né, Emílio? Então, parabéns, obrigado. Né? E dizer que tu é uma pessoa muito importante para todos nós, o Grupo Seja Bravo, uma pessoa que chegou assim e já, né, cativou a equipe inteira, fez vínculos, né, com todo mundo, já entrou na cultura empresarial e já começou a disseminar, né, a nossa verdade, como nós Sim. somos. Isso é muito valioso para nós. E tu tens uma vantagem, assim, um brilho muito, muito grande, principalmente nesse quesito que é o mais difícil hoje, que são Sim. as relações humanas. Sim, com certeza. Né? Então, assim, o carinho que tu conversa com o tutor, né? O carinho que tu tem com os animais, mas a relação que tu tem com os teus colegas, a relação que tu tem com todo o meio que tu tá, ela é muito verdadeira. Sim. Ela é explosiva, ela, né? Mas ela é muito, ela é muito, muito linda, assim, sabe? Sim. E a gente agradece muito por isso, por essa tua verdade. Acho que temos pessoas. Temos. Posso fazer uma perguntinha para o doutor, Amanda? Bom dia, doutor Emílio. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Doutor Emílio, a gente, quando observa o tratamento que alguns cuidadores e tutores dão aos seus pets, muitas vezes, não pelo exagero, porque cuidar nunca é demais, mas a gente observa que a gente precisa equacionar uma situação que é de não humanizar os pets. Até que ponto, como identificar se eu, como cuidador ou tutor, não estou de alguma forma impedindo o meu pet de ser pet, né? Porque a gente, cachorros, gatos, seja lá quais forem, eles têm na sua ética, né, um certo modo de viver, né? E a gente, como cuidador, como tutor, às vezes quase que humaniza esses bichinhos e não deixam eles viverem conforme eles precisam. Não, assim, a minha visão que eu tenho a respeito disso daí é assim, tudo tem um limite, entendeu? Para não passar de exagerado. É como a droga e o remédio, tudo difere da quantidade. Eu acho que tem que ser tratado até um certo ponto para não exagerar, entendeu? Não ser demais. Já aconteceu inúmeras vezes na Bravo, em outras clínicas que eu trabalhei, às vezes a pessoa não querer deixar o animalzinho internado por causa que ela não consegue passar a noite, para te ver que chega ao exagero, assim, de correr o risco de perder o animal só por não poder, ou às vezes pedir para ficar na internação junto com o paciente, que é complicado, por causa que a gente vê que a pessoa tá apegada, sabe? E isso daí, como a dona... A dona! A Amanda estava me passando, isso aí vai muito do veterinário, que eu vejo hoje em dia já evoluiu muito, mas é a questão do humanizar, entendeu? O veterinário, ele estuda numa faculdade, faz pós, a gente é treinado para ser muito técnico. Só que às vezes tu tem que ter um pouco de bom senso. Eu levei 15 anos, não foi da noite pro dia, eu não nasci assim, foi tomando muito murro na cabeça. Tu conquista o cliente na primeira hora que ele te enxerga, por causa que se tu passar confiança, tratar ele bem, tu tem tudo dele. Ele te entrega tudo. Ele entrega um filho que é dele, a questão é isso, sabe?
Então, eu até me emociono falar, porque assim, eu sinto quando eu conquisto a pessoa, sabe? A pessoa, ela tá largando uma coisa que é muito importante, às vezes que até a própria família dela nas minhas mãos para me cuidar. Então, eu sinto que aquilo ali eu tenho que dar o máximo de mim. E eu te confesso que isso eu falo para todos os colegas, as pessoas acham que a gente consegue diferenciar o trabalho da vida pessoal, mas não. Quando a gente perde um paciente, a gente fica, às vezes, semanas sentindo a falta. Desculpa que eu me emociono, porque, assim, eu dediquei 15 anos da minha vida à minha profissão. Eu não culpo, sabe? Eu deixei de ter família, deixei de ter... que não tem nada a ver. Sim, mas é que eu sou, assim, uma pessoa extremamente apaixonada pela minha profissão, sabe? Eu amo e respiro a minha profissão. Eu não consigo... Assim, eu consigo ficar semanas conversando, que nem eu falei para Amanda, se eu vier aqui eu vou ficar semanas, porque assim, eu sou muito apaixonado pela minha profissão. Eu demorei muito para me achar, mas quando eu me achei, eu disse assim, não, eu vou dar a vida pela minha profissão. A Amanda sabe que comigo não tem hora, não tem dia, não tem horário, se precisar de mim eu tô ali, por causa que eu acho que eu me dedico demais, sabe? Eu me cobro demais. É a qualidade dos funcionários, do pessoal que colabora com a Bravo, né? Que bacana, que bonito ter profissionais que se emocionam, né? Por falar do trabalho, né, Amanda? E esse diferencial do Emílio, né? Que nem a gente estava conversando e enaltecendo, né? E falando assim, esse sentimento é o que faz a diferença, né? Isso porque quando a gente tem isso que vem lá da alma, né? Que vai essa verdade que passa no olhar, que passa numa voz trêmula e que a gente sente junto com um tutor, nós vamos dar a nossa vida para aquele animal ficar bem. E não é sempre que a gente vai conseguir. Porque tem coisas que não dependem da nossa vontade. Se fosse da nossa vontade, todos animais sairiam bem. Seria bom para o nosso psicológico, seria bom para o nosso bolso, seria bom para tudo. É óbvio que a nossa vontade é que os animais fiquem bem. É para isso que a gente trabalha. A gente trabalha, o propósito de existir do Grupo Seja Bravo é gerar sentimento de gratidão. A gente trabalha do início ao fim, querendo proporcionar nas pessoas um sentimento que no final elas olhem para a gente e digam muito obrigada. Né? É isso que nos paga, é isso que nos dá incentivo para continuar, para se dedicar, para às vezes morar dentro do hospital praticamente, né? O Emílio, o Aaron, né? O Aaron é outro veterinário que entrou junto com o Emílio no hospital, assim, e que os dois juntos tomam conta praticamente da nossa rotina em internação, né? São os que têm maior carga horária. Às vezes eles estão de plantão, o certo seriam 12 horas, né, Emílio? Mas às vezes isso vai se prolongando. E eu chego na internação, assim, e eu tenho, né, que ser os dois lados. Eu chego na internação, às vezes, olha assim, o que tu tá fazendo aqui? Por que tu não foi embora ainda? Ah, não, eu só tenho que mandar um boletim para mais um tutor, eu tenho que esperar o medicamento do fulano, não saiu o resultado do raio-x. Então, essa vivência, assim, ó, tu enxergar profissionais que entregam a sua vida para uma causa, que entregam a sua vida para uma profissão, é muito, muito lindo. Né? Isso acontece na medicina veterinária, infelizmente não são com todos os profissionais, né? Mas os profissionais que se destacam, os profissionais que são chamados pelo nome, que o tutor fala assim, mas eu quero ser atendido pelo aquele doutor meio louquinho. Né? Então, esse vínculo, esses são os profissionais que se destacam. Né? O profissional que se esconde atrás de um rótulo, né, de oh, meu Deus, não me valorizam, eu estou passando por problemas. Cara, todos nós temos, em todas as profissões tem. Todo mundo passa por uma desvalorização, mas todo mundo passa pela valorização. Aí vai ver o que tu quer ver.
Tu quer pensar, tu ter no teu íntimo a senhorinha que chorando te entrega a vida dela nas tuas mãos, que é aquele cachorro, porque várias vezes nós já escutamos pessoas falando que preferiam elas estarem sofrendo e partindo do que o animal, ou tu quer ter na tua cabeça um cara que saiu pra rua ali já com a cabeça estourada, só para causar, só para te ofender, te chamar disso, daquilo. Cara, esses aí vão ter. E o cara que entrou brigando, te apontando o dedo e te chamando disso, e de mercenário, e foi no Google e falou absurdos, tu vai pegar e vai olhar o histórico dele, ele fez isso em todos os lugares que ele foi. Né? Ele reclama do X, ele reclama da laminuta, ele reclama do motoboy, né? Ele reclama da vida. Então, o problema está nele, não na gente. Né? Agora vamos pensar o que a gente quer para nós. Então, a gente quer o sentimento da gratidão, a gente quer a senhorinha, a gente quer a criança, né, que entra brincando. Então, é isso que a gente trabalha, e são esses os profissionais que a gente tem, né? É isso que a gente procura. Então, estamos numa fase muito, muito boa dentro do nosso hospital, né? Que a gente conseguiu reunir capacidade técnica, porque é o que a gente primeiro procura, né? Quando a gente vai olhar um currículo, nós não conhecemos as pessoas. Então, primeira coisa, capacidade técnica, equilíbrio emocional, né? Que a gente precisa para ter no dia a dia, e empatia. Né? É o se colocar no lugar do outro, é sentir junto, e isso é muito legal, assim, e é bom demais estar no hospital. É bom demais tomar chimarrão junto, é bom demais, né, a gente brincar, né, e conseguir melhorar a vida dos animais com o nosso trabalho. Sim. E melhorar a vida das famílias com o nosso trabalho. Com certeza. Agora todo mundo se emocionou e a gente... Mas que bacana, né? Que bacana. Eu vou rapidinho aqui para não... Emílio, tutores e cuidadores, né? Quando a gente observa a sociedade, a gente vê muitos acumuladores, né? E a gente também observa alguns cuidadores que me parece, tá? Isso aí é alguém que observa de fora sem conhecimento, que eles acumulam pets, acumulam bichos sem dar um mínimo de cuidado, assim. Claro. Existe esse tipo de comportamento de alguns tutores de acumular bichos simplesmente por acumular e não tratá-los conforme tem que tratar os pets. Não, existe. Tem muitas pessoas que elas querem ajudar e, assim, tem uma certa alteração de uma patologia, porque tu vê que tem pessoas que têm uma grande quantidade de animais, mas ela tenta dar o suporte para todos, mesmo ela não tendo condições, e tem pessoas que elas acumulam. Eu já peguei tutores que tinham gato dentro de gaiola de passarinho. Então, tu vê que aquilo te dói, entendeu? E é diferente, vai de um para o outro. Às vezes tu vê quando é patológico, quando realmente a pessoa quer, porque assim, tu vê na consulta já se a pessoa tem isso, porque a pessoa sabe todo o histórico, sabe? A pessoa sabe aonde ela tirou, qual o local que ela pegou, se já teve isso, já teve aquilo, e tem as pessoas que são acumuladores, que eles juntam, mas a pessoa só vão largando lá, ele não sabe de nada, não tem muito histórico, mas assim, ela tenta ajudar, nenhum deles faz por mal, entendeu? Todos querem ver o bem, mas alguns são mais, como é que eu vou te dizer, mais organizados, outros não, e é uma síndrome, né? É uma doença psicológica, às vezes a pessoa só acumula, ela tem como se fosse uma coleção, assim. Mas não leva tanto a sério, mas não que todos sejam descuidados, não, a maioria trata conforme a personalidade, assim. Eu vejo nessa questão. Eu trabalho com a proteção animal há 17 anos, 18 anos, mais ou menos. E nós temos que diferenciar protetores, colaboradores, né, que são pessoas que apreciam a causa, né, e colaboram, mas não são protetores, e acumuladores, né? Assim como também existe a diferença de
de criadores de animais e de pessoas que, né, que a gente não pode falar aquele nome que a gente quer falar delas, mas que usam Vivem da reprodução. Vamos dizer né, assim. assim, que também é diferente, né? A gente tem que diferenciar tudo, a gente não pode falar num e pensar no outro, que daí a gente está fazendo injustiças muito grandes. O protetor animal, eles são pessoas que, como diz a Caiane Braga, né, que é vereadora em Campo Bom, num dos podcasts que a gente teve, que eles sentem diferente. Que essa é a visão dela, que eles sentem diferente, e eu concordo 100% com isso. Por quê? Porque um protetor é aquele que, se ele passa na rua e ele enxerga uma caixa de papelão no lado de uma lixeira, a vida dele não continua, porque passa na cabeça dele que dentro daquela caixa de papelão pode ter uma ninhada de cachorro abandonada. E aí o protetor, ele vai, ele faz a volta, ele pode estar indo para o compromisso que for. Uma entrevista de emprego, ele pode estar indo numa reunião do colégio do filho, ele pode estar indo receber um prêmio, tá? Essas 3 situações são situações que eu sei de pessoas próximas a mim que já fizeram. Eles fazem a volta na quadra e param naquela lixeira e vão olhar, e lá dentro tem uma ninhada. E era só uma caixa, e se fosse a Amanda passando, eu ia ver só a caixa, eu não ia nem ver a caixa. Sim. Né? Mas eles têm, então assim, ó, protetores animais são essas pessoas, né? Eles têm sentimentos diferentes e eles vão dar tudo o melhor que eles têm para aqueles animais, porém com consciência. Isso. Né? Eles sempre vão pegar aquele animal se eles sabem que eles vão promover a melhora daquele animal, nem que depois, né, se tenha que se fique com dívidas, tenha que pedir dinheiro, etc. Sim. Não, mas eles só vão pegar se eles sabem que eles vão ter condições de deixar aquele indivíduo melhor. Né? Então, isso é ser um protetor. Depois nós temos os acumuladores. Acumuladores são pessoas que têm transtornos psíquicos muito graves e eles sentem um vazio existencial. Eles têm um vazio e eles sempre acreditam que no próximo eles vão preencher aquele vazio. E o próximo pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um papelão, pode ser um eletrodoméstico velho que estava num lixo. Quando a gente tem esse transtorno, quando se vai na casa de um acumulador de cães, a casa parece um lixão. Por quê? Porque as pessoas não acumulam. Eu pelo menos, se tiver alguém, né, eu não conheço. No meu conhecimento até então, todos os acumuladores que eu conheço, eles acumulam tudo. Então, tu chega na casa das pessoas, tem muitos animais, tem pilha de papelão, tem pilha de sucata, tem pilha disso, pilha daquilo, porque eles têm esse vazio. E eles têm um sofrimento intenso. Por quê? Porque essa dor que eles carregam, né, essa falta, essa procura por algo por preencher, traz muito, muito sofrimento com eles e faz com que cada vez eles se afastem mais da sociedade. Então, eles já tinham um problema de socialização, né, por ter esse transtorno psiquiátrico, e o transtorno psiquiátrico deles faz com que cada vez eles se afastem mais. E eu não sei como se ajuda. Eu já tentei. Né? Eu já tentei, assim, ó, procurando serviço, tentando encaminhar para serviço de assistência social, tentando apoio de psicólogos e psiquiatras que se ofereceram para ajudar algumas pessoas. Estou falando, né, de coisas que já aconteceram assim no passado que a gente tentou intervir.
Só que essas pessoas, elas se sentem agredidas quando a gente tenta ajudar, né? É muito complicado. E tu não consegue fazer uma feira de adoção, por exemplo. Uma das piores coisas que eu já fiz, uma das piores, né, tentativas que eu tive, e foi quando eu realmente falei assim: se a pessoa tem perfil de acumulador, eu não vou mais trabalhar, porque eu não tenho nada contra as pessoas. Eu, Amanda, não consegui desenvolver uma capacidade psiquiátrica minha e técnica de conseguir ajudar, né? Então, já que eu não vou conseguir ajudar, eu realmente me abstive. Por quê? Porque eu tentei fazer criar adoções para alguns animais de um acumulador em específico, e essa pessoa ficou muito, muito brava comigo, né? Me xingou, e dentro de uma das palavras dela, ela disse assim: o que tu acha que tu é para escolher quem eu gosto menos para doar? Porque eu cheguei e fiz a pergunta para ela: olha, a senhora está com 72 animais. Eu nunca vou esquecer esse número. Os que a senhora é mais apegado, que dormem na cama com a senhora, nós não vamos tentar mexer. Mas aqueles que a senhora muitas vezes não vai ter nem tempo para... Porque tu não consegue dar carinho e atenção para 72 cães num dia. A senhora podia nos fazer uma lista e nós vamos procurar adoção para esses cães. Na cabeça dela, eu estava primeiro dizendo que ela não dava amor para os outros animais, né? E fazendo uma mãe escolher entre um filho que gostava menos. Sim. Então eu fiz uma agressão para ela incrível, né? E, na verdade, naquele momento eu estava tentando ajudar ela a ter menos, e principalmente ajudar aquele animal a sair de ser mais um dos 72 a ser o filho amado de uma família inteira, né? Era esse o propósito. Mas é um problema muito, muito grande esse, né? Que tu tocasse ali dos acumuladores, e realmente, assim, precisa ter uma junta profissional para conseguir lidar com essa situação. E a nossa sociedade não está preparada para isso. Nós não temos hoje, assim, um serviço de assistência social que trabalhe junto com a proteção animal, que trabalhe junto com psicólogos e psiquiatras, para nessa união conseguir dar um serviço adequado para as pessoas, né? E essas pessoas estão ficando cada vez mais doentes e cada vez mais à margem da sociedade, né? É muito, muito triste a gente ver, ano após ano, o abismo que os protetores estão indo, né? Na enchente, a gente teve né, situações horríveis de animais presos dentro de peças, né? Onde a água chegou e não se sabia, e a pessoa não, né? E eram muitos animais, né? E as pessoas num desespero querendo salvar, e muitos foram deixados realmente porque a infraestrutura que se tinha para fazer o resgate, que era muito difícil, né? Para pegar 2, imagina tu chegar num lugar com 70. Nossa. Né? Então, assim, foram situações muito, muito complicadas. O pessoal da proteção animal fez ao máximo se encarregar de pegar os animais, e as pessoas relacionadas àqueles animais ficaram à mercê. Né? Então, é um problema social, é um problema que eu sou culpada, que o Emílio é culpado, que vocês são culpados, né? Porque a gente tem que olhar e achar políticas públicas e não só pensar, quando eu falo em
políticas públicas, não estou só pensando no pessoal lá dos gabinetes, né? Estou pensando em nós como cidadãos, Sim. né? De ver esse problema, que é um problema social que existe, é grave, né? Traz doenças para a nossa sociedade, né? Traz disseminação de vírus, de bactérias, de parasitas, e que afeta muito, muito o ser humano. Então, isso é algo que dá um programa inteiro a gente falando da pauta, né? A gente deu uma fugida, mas realmente, assim, tem que ser olhado. E agora vamos falar de coisa mais feliz. A gente tá indo muito pra emocionar. Vamos falar de coisa mais feliz. Emília, assim, ó, na nossa rotina, tá? De um hospital, de uma clínica, eu quero que tu puxe na tua memória um caso que tu tenha atendido, assim, e que tenha feito uma diferença muito interessante para ti, assim, que tenha te deixado muito feliz o resultado, como é que foi. Agora tem que pensar. Ocorreram durante esses 15 anos, eu trabalhei em vários lugares, trabalhei na Serra, trabalhei no extremo sul, trabalhei em Santa Catarina, trabalhei em vários lugares, cada um período meio, eu dizia que eu era meio nômade, assim, eu ia trocando conforme eu me adaptando, até que eu cheguei na Bravo e me senti acolhido, e senti que eu fazia parte da equipe. Eu atendi muitos casos diferentes, assim, atendi pacientes, por exemplo, que a tutora tinha neoplasia, o paciente tinha, a gente lutou, fez as químicas, conseguiu estabelecer, e assim, eu criei vínculo. O que eu queria passar para os colegas, para quem está se formando na veterinária, é que assim, a gente já passou do limite de hoje em dia de ser somente um veterinário. Na verdade, tu tem que conseguir conquistar seu veterinário da família, como médico. Pode ver, toda família, uma grande família, tem um médico da família. O veterinário é a mesma coisa. Ele vai conhecer todos os integrantes, todos os pets da família, e todo mundo vai confiar nele. E hoje em dia isso que é diferente, é tu humanizar essa questão. Porque é muito prático hoje em dia tu chegar e largar um monte de informação sem a pessoa entender. A maioria dos tutores, eles não, às vezes, deixam tu fazer todas as coisas porque tu não sabe passar para o tutor a forma correta. E assim, não é culpa de alguns de outros veterinários. A medicina veterinária não trabalha muito esse lado do humanizar, entendeu? A gente é largado no mercado de trabalho como uma máquina. Então, tu entende todos os termos teóricos, mas tu não sabe passar isso. E a partir do momento que tu começa a desenvolver isso, eu demorei para conseguir conquistar. Eu tenho clientes que eles vêm, eles pedem para ser atendido por mim, ou pedem, eles procuram, entendeu? Porque eles sabem que vai ter aquele apoio. E outra, o que eu vejo na Bravo, que às vezes eu não via, a pessoa sair sem dúvida, entendeu? Por causa que o hospital, a gente sempre procura trabalhar no diagnóstico. A gente, às vezes, a pessoa diz, mas é um horror, é um monte de exame. Não, mas é que assim, a gente está aqui para fazer um diagnóstico preciso, a gente é um hospital, não é uma clínica, a gente está aqui para resolver o problema, entendeu? Por causa que, assim, se tu resolver o problema, o tutor vai ficar satisfeito. Às vezes vai ser uma doença que não tem cura, mas ele vai saber, vai ter um prognóstico, uma estimativa de vida. Esse caso que aconteceu comigo, voltando, me liga muito porque fez parte da minha infância. Era um pessoal que eu conhecia quando eu nem estava na faculdade. O cachorro era um linguicinha, ele veio com uma requisição para fazer ressonância magnética. A gente do interior, a gente não tem muito custo de vida, não que o tutor não tinha, mas ele veio perguntar porque ele confiava em mim se havia necessidade de fazer ressonância magnética. E, na verdade, assim, eu disse para ele, não, vamos primeiro tratar em questão, porque era um tumor, era uma neoplasia de nariz. Era um melanoma que ele tinha no nariz. Vamos tentar tratar primeiro para saber o que é, fazer uma biópsia para descobrir. A gente descobriu que era uma neoplasia, começou a tratar com a quimio. Ele disse, Emílio, mas não vai precisar fazer ressonância? Eu disse, não, a questão agora é a gente tratar o tumor. Enfim, fez a primeira questão da quimioterapia. Câncer é bem difícil, apesar que os caninos e os felinos, eles respondem muito melhor. Isso é outro tabu que a veterinária tem, porque às vezes o pessoal tem medo, deixa o paciente morrer com câncer com medo de fazer uma quimioterapia. Só que os pets, eles respondem 1000 vezes melhor que o humano, e o humano tem esse trauma por causa do humano, entendeu? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, voltando ao caso, a gente começou a fazer quimioterapia. A primeira sessão, em qualquer ser vivo, é muito forte.
ele voltou assim, disse, ó, Emílio, eu vou fazer a eutanásia, eu não aguento mais. Aí eu disse, não, calma, vai passar. Bom, enfim, o cachorro, a gente fez 5 sessões de terapia e o cachorro respondeu super bem, assim, ele ficou bem. E o tutor, no fim, assim, a própria oncologista chegou, agora acabou. Aí ele estava satisfeito, ele disse, Emílio, agora não fui eu que tomei a decisão de fazer, eu tomei o motivo de fazer eutanásia, porque isso é ruim, entendeu? Tu tem que tomar a decisão da vida de um ser vivo. Ninguém quer tomar essa decisão. E às vezes é empurrado para o veterinário, só que o veterinário, ele é, como é que eu vou dizer, a gente é uma máquina, por causa que a gente trabalha muito, então é muito difícil. Às vezes o tutor acha que tomar a decisão de fazer uma eutanásia é fácil, mas não é. Às vezes machuca muito mais o veterinário, porque o tutor está empurrando aquela culpa para o veterinário, entendeu? Então é meio complicado, mas enfim, ele veio com o coração tranquilo com esse cachorrinho. Só, Emílio, a gente conseguiu se despedir dele. Ele teve uma fase muito boa, teve quase remissão total da neoplasia, até que ela acabou voltando. Disse, não, mas a gente conseguiu aproveitar aquele período que ele não ia estar mais, que eu ia estar com peso na consciência, porque foi um cachorro que estava há 10 anos na família, eu consegui fazer a despedida dele e agora ele vai descansar. Então, parece que tudo é uma história meio que forte, entendeu? Porque, assim, hoje em dia, a humanidade ela tem muito esse contato com a neoplasia que não tinha há muito tempo. Então, é um assunto bem delicado. Mas o que eu tento passar para os tutores, tento que a questão da quimioterapia, da oncologia, hoje em dia, nos tratamentos especializados, eles dão uma estimativa de que, meu cachorro vai durar para o resto da vida. Não, mas vai ter um período para te viver com ele ainda que antigamente não tinha, entendeu? Então, isso é bem relativo. É mais ou menos isso daí. Essa foi a história, marcou por causa que veio desde a minha infância, que eu conhecia, e eles meio que chegaram resolvido para ou a gente faz a ressonância ou a gente está pensando em fazer. Aí eu disse, calma, vamos primeiro fazer o diagnóstico. Por isso que é tão incisivo em fazer um diagnóstico, entendeu? Não tratar no acho, porque hoje em dia a veterinária, a medicina, a gente não trata mais no acho, a gente tem que ter um diagnóstico definitivo. E eu vejo muito que o mercado veterinário ainda trata achando as coisas. Então o tutor ele fica perdido, ele não sabe o que o animal dele tem, então ele não vai tratar se ele não souber certo. Então é essa falta de informação que eu acho que ainda faz falta. Emílio, a gente observa também na sociedade pets, cachorros que são criados para dar cria. Sim. Para dar cria. É quase como um comércio, né, de animais. Sim. Né? A medicina veterinária, os profissionais da veterinária, enquanto estudantes ou a própria faculdade de veterinária, têm observado de que forma vocês tratam essa questão, porque uma cachorrinha, uma cadela que está ali para gerar filhotes, eu acho que tem um olhar especial para ela. Eu não sei como é que vocês encaram essa situação, né, desse tipo de vamos dizer assim, esse tipo de atitude, sei lá, como é que eu vou... Eu só vou cortar um pouquinho, só lembrando que a gente já falou ali, né? A gente tem que diferenciar criadores de animais de exploradores de animais. Tá? Existem criadores que são pessoas que amam os seus animais, que os animais dormem na sua cama e têm uma vida de excelência, onde as cadelas têm 2 crias durante toda a sua vida, são castradas e continuam dormindo na cama onde estavam. Isso são criadores. E normalmente destes criadores estão animais que daqui a pouco podem participar de alguma exposição, de receber algum prêmio. Isso são criadores. Sim. Porque se o animal não estiver na sua plenitude também, não se tem o outro lado. Perfeito. Aí temos a barra, exploradores. Tá? Exploradores são pessoas sem caráter, sem idoneidade, sem escrúpulos, sem tudo que a gente queria de bom. Perfeito. Por quê? Porque eles deixam animais dentro de gaiolas, muitas vezes aquelas gaiolas, como disse o Emílio, de passarinho, né? Onde esses animais têm problemas de pele, têm parasitas.
e se reproduzem em a cada ciclo, né? Tendo cadelas que conseguem ter 2 crias num ano, né? O que é um absurdo. E vai se tirando cria, e vendendo depois baratinho na OLX, tá? Porque hoje, por exemplo, virou moda, a gente tem sempre cachorro da moda, né? Já foi Poodle, já foi Cocker, já foi Shih Tzu, agora é Lulu, né? Então, assim, criando, tirando o máximo, aquela cadela não tem mais o que fazer, é abandonada ou é deixada para morrer, né? E aí se pegam outra fêmea e vai fazendo isso. E são exploradores, são pessoas que merecem estar presas, e graças a Deus, isso é um avanço que a gente está vendo nos últimos 3, 4 anos, principalmente, né? Cada vez mais os maus tratos animais estão sendo encarados como crimes que são inafiançáveis, e as pessoas estão indo para as grades, né? E é corriqueiro, e aqui na nossa região está tendo, né, bastante, e a gente já vê o resultado desse bom trabalho que a Delegacia de Proteção Animal está fazendo aqui, não é de proteção animal, é a Delegacia de Bem-Estar Animal, e todos os protetores também, e todas as políticas públicas. Por quê? Porque chegavam até nós muitos mais desses exploradores, né, com cadelas, com animais em trabalho de parto, cadelas trancadas, e que a gente escutava coisas assim: salva o filhote, a cadela não me interessa. Ou, se a gente vai fazer uma... Tá, eu sou cirurgiã, já escutei isso algumas vezes. Se vê que não vai dar para usar o útero depois, pode deixar ela morrer. Né? Então, assim, isso existe, tá? E graças ao trabalho e conscientização das pessoas, está reduzindo muito. Como a gente vai, então, saber ou diferenciar? Primeiro, a primeira opção e a melhor opção sempre é adotar. Tá? Mas eu gostaria muito de ter um animal da raça tal. Eu compreendo e não recrimino, eu tenho animais de raça, tá? Tem algumas raças que eu gosto muito e que eu tenho, então não recrimino quem quer ter, mas conheça o lugar. Vá até o lugar. Não compra cachorro na OLX. Tá? Não faz isso. Não marca de pegar um cachorro no posto de gasolina, né? Não, é na casa da pessoa. É ver como é que estava aquele pai e aquela mãe, né? É conhecer da onde veio, para saber se tu não tá sendo assim, ó, eu vou falar uma coisa, desculpa, eu vou falar uma coisa muito, muito grave aqui agora, tá? O abobadinho que usa droga, ele é tão culpado quanto o traficante, pelo que está fazendo com a sociedade, pelos crimes e tudo mais. A pessoa que compra um Lulu na OLX por R$350, onde se sabe que um criador normalmente cobra R$3.500, R$5.000, sei lá. Tô chutando, tá? E acha e a pessoa acha assim que tá na vantagem, pensa assim, olha o brick que eu fiz, consegui ali, sabe? Ela é tão culpada quanto. Ela tá colocando a pessoa que faz isso, e tem pior, né? Tem os que compram na OLX e vendem pro outro e ainda ganha, né? Tem o pior também. Eles são tão culpados porque ele tá colocando aquela cadela dentro de uma gaiola junto com o outro. Porque por enquanto que existe esse comércio, vai existir a pessoa que quer uma fatia desse dinheiro, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, tem que ter muito esse crivo, né? Fazer conscientização de adoção, e cada vez está melhor. Fazer conscientização de castração, e também vemos que cada vez está melhor.
né? Então, e mostrar essas vantagens. A pergunta era para o Emílio, mas nós somos assim, né? Nós somos leoninos, fazemos aniversário quase juntos, temos a mesma idade, a mesma profissão. Então a gente. Então, a gente fala igual. Não, mas só dando um aval, eu acho que assim, a questão da compra e venda, desde filhotes de raça até o sem raça definida, é bem o que a Amanda frisou. Quando tu for comprar um filho, não existe fórmula milagrosa. Hoje em dia é que nem tu quer ter um Porsche e pagar o preço de um Fuca. Não existe. Tu vai comprar ou uma fibra de vidro ou um troço sem motor, sem nada. Não tem fórmula milagrosa. Um criador que ele tá sempre procurando aprimorar as raças, ele vai procurar a melhor matriz, sem nenhum problema de pele, nenhuma coisa. Ele vai procurar porque isso prioriza o canil dele, entendeu? Bota, vamos dizer, na imagem. E ele vai ter o cuidado de aposentar aquela fêmea, de fazer a reprodução correta, tu vê isso? Então, deixar bem frisado, se tu vai querer ter, porque, por exemplo, se tu quer ter um Golden Retriever, tu vai ter que pagar o valor de um Golden Retriever. Não existe Golden Retriever por R$100. Então, se tu vai querer ter um Golden Retriever por R$100, vai lá e adota, porque tem 300 mil cachorros parecidos com um Golden Retriever. Não precisa ser o Golden Retriever. O cachorro não tem marca, ele é cachorro. Cada cachorro tem sua personalidade, seu jeito. Hoje em dia é isso que move a adoção. É tu interagir com o cachorro, ver como é que é. Porque às vezes a gente acha que vai adotar um cachorro, mas é o cachorro que nos adota. E isso, assim, eu tive muito cachorro. E teve uma cachorra que eu descobri, outra coisa que me marcou muito, ela me adotou, entendeu? Para te ter uma ideia, a cadela era tão inteligente que eu tinha cavalo, deixava o cavalo perto de casa, a cadela cuidava a noite toda do cavalo. A cadela não existia, a cadela, assim, era fora do normal, ela era uma inteligência, assim, e eu achei ela andando a cavalo, ela começou a vir atrás do meu cavalo, e para te ver, o cachorro te adota. Aí eu botava a ração fora da loja do meu pai, ela comia, ela cuidava da loja do meu pai. O cachorro era fora do normal. Então, o que é? A gente não adota um cachorro por ser um cachorro, a gente adota uma personalidade de um cachorro. Quando tu compra um cachorro de raça, tu tá comprando uma personalidade, como o Golden Retriever, ele é companheiro, ele é um cachorro muito inteligente, tu tá atrás daquilo ali. Mas para te ter aquilo ali, tu precisa desembolsar um valor, entendeu? Não adianta. É como o Poodle vai ter inteligência, o Shih Tzu vai ser o companheiro, cada um tem uma personalidade. Então, quando tu vai comprar uma raça, que tu vai ter que dispor de um valor alto, tu tá comprando aquela personalidade. Quando tu vai do comprar para adotar, não que um esteja errado ou esteja certo. Quando tu vai adotar uma personalidade. Cada cachorro tem uma personalidade. Eu vejo isso muito nos protetores. Eu trabalhei durante 3, 4 anos na Arca, em Camaquã, que a gente tinha 647 cachorros, e cada cachorro tinha sua personalidade, entendeu? Cada cachorro era de um jeito. Então é isso que eu vejo, quando tu vai adotar, tu vai... Não sei, é um diferente do outro. Quando tu compra é um jeito, quando tu adota é do outro. Uma dúvida com relação à dieta, né? Nós humanos temos inúmeras dietas para emagrecer, até mesmo para engordar. E a dieta dos pets, por exemplo, há no imaginário popular que vocês vão me dizer se isso procede ou não. Ração que são coloridas não são legais e ração que é de uma única cor são as mais apropriadas. Muitos compram a ração naquele, assim, que são a granel, avulsa, que tu não vê marca, tu não vê nada. Tu vê que tem a ração ali, tem uma etiqueta dizendo que é para cachorro de tantos quilos, ou que é para pequeno porte. As pessoas que estão nos ouvindo, existe uma dica para identificar a melhor, não digo a melhor ração, mas uma ração que não vá trazer prejuízo para a saúde do pet. Chegam naqueles supermercados, ou na mesma até nos lugares, e vê aqueles balaios com ração e tu não sabe o que tu tá comprando. Agora eu vou ter que responder, Emílio. Essa pergunta é minha. Tem muita coisa. Vou falar um pouquinho, depois falo um pouquinho. Vamos lá. Ração a granel, tá? Isso, granel. Ração a granel. É como tudo. A gente está falando de idoneidade aqui, né, em vários aspectos, em vários setores. E a ração a granel comprada em estabelecimentos confiáveis, ela é legal, tá? E ela é da marca que diz ali. Isso
Isso é legal, tá? As pessoas fazem muita confusão do antigo misturão, que eram feitos em agropecuárias antigas. Isso. Né? Onde o que acontecia? Tinha avaria em algum saco de ração, um rato roeu, furou por alguma coisa, venceu, aconteceu alguma coisa, era misturado tudo aquilo e era vendido misturão, tá? Então, isso não pode, não quer dizer ração a granel. E aí eu não vou indicar nenhuma, tá? Eu só vou falar mais uma coisa, depois o Emílio faz essa outra parte. Com relação a saber se uma ração é boa ou não, sem saber a marca, depois o Emílio entra na parte das marcas, mas assim, ó, sem saber marca, sem saber se essa ração é super prêmio, ou sem saber, só olhando num pote, por exemplo, tá? Para começar, ração em mercado não é legal, tá? Nenhuma ração comprada no supermercado é legal. Não vou ser processada por falar marcas, mas assim, rações comerciais estão no supermercado. E como se sabe o que é uma ração comercial? Além dela estar no supermercado, ela tem propaganda na televisão, tá? Ela é uma ração feita para que os animais tenham mais vontade de comer pela aparência e pelo cheiro. Existem rações que tu olha, ela parece um pedaço de carne grelhada, né? Dá vontade da gente comer. Então, ração comercial foca em ser bonita, para o tutor achar que está dando uma coisa boa. Foca em ser palatável, para o cachorro querer comer cada vez mais, né? E em dar lucro. É uma ração comercial. Tem propaganda na televisão e está no supermercado. Sai fora dessas, tá? Porque tu vai pagar muito caro por algumas ações que até pouco tempo atrás eram líderes de mercado e que não entregam o que cobram, tá? Porque o principal fundamento é vender. Eu faço uma analogia dizendo que essas ações, elas são a batata frita. Elas são gostosas, elas têm nutrientes, batata tem amido, tem nutrientes, se tu olhar ali no saco tem, mas tu não pode alimentar uma criança só de batata frita, vai dar problema, né? Então, isso é uma coisa, e as ações super prêmios, né, as ações mais indicadas, elas não fazem propaganda, porque o diferencial delas é ter uma indicação feita num estabelecimento veterinário. Então, elas não estão no mercado, né? Elas não querem estar nos outdoors, na ida para a praia, elas não querem ser comprada pelo impulso comercial. Elas precisam de uma indicação, porque para cada fase do animal, para cada objetivo, vai ter uma indicação diferente. Agropecuária se enquadra num local confiável. Com certeza. Perfeito. Com certeza, tá? Estabelecimentos que sejam voltados para isso. Agropecuária, agroferragem, né, veterinária, clínica, né? Não importa o nome, tá? O pet shop, não importa o nome, tá? Ali tem algum profissional, a maioria das vezes todos os profissionais, que são qualificados para te dar uma orientação de qual o melhor produto, tá? Aí, visualmente, tá? Que é a última coisa que eu vou falar, eu vou passar para o Emílio. A ração de uma cor só, ela foi imitada por rações baratas, tá? Antigamente, ração barata tinha corante, ração super prêmio era de uma cor só, aquele marronzinho. Hoje em dia, a ração mais combate que tem, que é aquela linha de entrada que tu olha ali, tem 21% de proteína, 21% de bico, pena, unha, papelão, tudo isso é proteína.
não quer dizer que é absorvido, né? Então, tu olhar ali aquela propaganda, para começar, a propaganda que já tem, a ração que já tem escrito muito grande na frente, assim, 20 e tantos por cento de proteína, tanto por que tá fazendo tanta propaganda, tá? Tem que olhar o que é a composição, o que vai, se aquilo ali absorve ou não, né? Então, cuidar com as rações opacas. Aí é tudo de uma cor, mas ela é opaca. A ração super premium, ela é gordurosa, mas é uma gordura boa. É uma gordura que faz bem, é uma gordura com ômega 3, é uma gordura boa. Tu pega na mão um punhado de ração e aperta, assim, de uma ração boa, a tua mão fica molhada. Tá? A ração papelão, tu aperta ela na mão, tu fica cheia de farelo na tua mão, e ela vai se desmanchando, tá? E ela é seca. Então, essas duas coisas. Agora vamos falar de fome. A respeito da ração, a ração antigamente foi um boom, por causa que não existia tantas marcas, né? Hoje em dia, a ração em si eu vou explicar no método mais simples de explicar. A ração é como se fosse um carro, tem vários setores, desde a ração standard, que é a ração de comércio que briga por valores, a ração prêmio, super prêmio, especial prêmio, white prêmio. Cada marca tem uma seleção. Às vezes o pessoal compra uma marca que, assim, tem muitas rações que investem muito em comercial e tem rações que não investem. A ração, para mim, ela já é um medicamento para o paciente. A maioria dos transtornos que a gente vê na geriatria, na senilidade, já vem acompanhado da ração. Aí, essa pergunta até vai ser meio polêmica. Às vezes a pessoa pergunta, mas se eu der comida de casa, vai funcionar? Eu posso fazer uma comida específica. O problema de tu fazer uma comida de casa é que ela não vai ter um balanceamento correto para o teu animal, entendeu? Alguma vitamina tu vai deixar de passar, que a ração está metabolizada. Então, uma dica que eu dou pro pessoal, se tu quer saber se está dando uma ração boa ou ruim, ver a quantidade mínima de peso ali, quantos por cento. Quando a ração ela tem alto teor de concentração, de proteína, de tudo certinho, você dá pouca ração para o animal e ele se satisfaz com aquela quantidade mínima, porque ela é muito concentrada. A diferença de uma ração de qualidade para uma ração que não tem qualidade, como a Amanda está falando, quanto menos farinha uma ração tem, mais qualidade ela tem, porque ela tem muito mais matéria-prima, mais carne, mais produto de primeira. Hoje em dia a gente tem muito legume, quinoa, tem várias coisas. Isso formula uma ração. Um teste bem rápido. Tu pega uma ração boa e uma ração ruim e bota ela na água. A ração boa, ela demora muito mais tempo para inchar, porque ela tem mais gordura, ela tem mais consistência, ela é mais concentrada. A ração ruim, vamos dizer, ela incha rápido, porque ela é feita de pó, ela tem muita farinha. O problema da proteína. Todas têm proteína. A diferença é como a Amanda disse. A proteína animal, ela pode ser desde pena. Então, me diz para mim, o que alimenta a farinha de pena? Nada. Mas ela é uma proteína. Qual que é o problema da ração ruim? Se tu vai botar na ponta do lápis, ela sai muito mais cara que uma ração boa. Porque a ração boa, ela já é toda balanceada, o cachorro come menos. Então, em compensação, tu gasta menos. Tu vai comprar uma ração barata, o cachorro vai ter que comer muito mais. Então, em um mês, o cachorro vai comer 5 quilos da ração... a ração barata. Na ração boa, ele vai comer 2 quilos, porque ela é muito mais concentrada, entendeu? Ela é muito melhor. E vai fazer muito mais cocô, né? Porque a ração bem barata, ela tem um milagre. O animal come 200 gramas e defeca 500. E muito na ração barata. Ela E a boa dá aquele charutinho sem cheiro que tu pega com a mão e bota no lixo. A questão até que é bem importante salientar a questão dos alimentos adjuvantes. Às vezes o pessoal acha que dá só sachê é o suficiente, mas não. A gente aprende na faculdade que a alimentação básica é a ração. O sachê é só um adicional a mais. Ele é necessário. Felinos, por exemplo, são indicados comer sachê uma vez por dia. Sachê não faz mal para o gato, mas a base sempre é a ração, nunca o sachê. O sachê, ele ajuda, mas não é alimentação base. Perfeito. Amanda, só umas mensagens aqui. Yara Neves, bom dia, gente. A Veroca Silva, bom dia. Fernando Henning Valmor, te manda um abraço, tá na escuta. E a Malha Lúcia Salter, bom dia. Bom dia, tudo de bom.
Bom, gente, estamos chegando ao fim, né, de mais um Sobre Vet. Esse nosso programa nós sabíamos que ia voar, né, que ia acabar rapidinho, mas teremos outros encontros. O Emílio vai voltar aqui para conversar com a gente. Tendo qualquer tipo de dúvida, pergunta, nos mandem no direct do Instagram, doutora.amanda.cgbravo, aqui na Start também. No YouTube nós temos o nosso canal do Sobrevet. Procurem o Emílio por lá também, vai estar de collab. Sim. E vamos lá, tá, gente? Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Entre em contato com a gente. É um prazer ter vocês no Sobrevet, que é esse programa que traz tudo do universo da medicina veterinária para vocês. Um abraço, obrigada.